O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem não fica no Corinthians para 2025, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com mais de 20 anos de mercado, passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians, quem fica e quem não fica para o próximo ano. O Timão deve fazer algumas mudanças no seu elenco. Até porque 7 atletas têm contrato até 31 de dezembro. São eles o atacante Romero, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Kaká, o volante Maicon, o também zagueiro Caetano, o meio-atacante Matheus Araújo e o meio-atacante Juan Oliveira. Começar sobre a situação do Romero. Romero só não fica no Corinthians para o próximo ano se não quiser. Ele já bateu uma das metas previstas no contrato, ou seja, a renovação se dá de forma automática até dezembro de 25, a menos que o Romero não queira ficar. Romero tem sido alvo de especulações no São Lourenço e precisa dizer ao Corinthians se tem a intenção de continuar. Sobre Hugo Souza, tudo depende de um acordo financeiro entre Corinthians e Flamengo. O Timão precisa convencer o Flamengo a aceitar uma garantia bancária para um parcelamento de 5 milhões de reais. Esse parcelamento vai ser feito em 4 vezes. Sobre Kaká, está emprestado pelo Tokushima, um time japonês, mas ele já bateu a meta de 2.000 minutos em campo. Dessa maneira, o Corinthians vai ser obrigado a adquiri-lo em definitivo por 2 milhões de dólares. Então dá para cravar que o Kaká fica. O Maicon se recuperando de uma contusão super longa, conversas em estágio avançado para que o Shakhtar Donetsk reempreste o Maicon para o próximo ano. Em relação a Caetano, zagueiro da base, renovação praticamente descartada. O Caetano havia ouvido uma proposta do então vice-presidente de futebol. Essa proposta, a partir do momento em que o Fabinho Soldado assume o comando do time, ela é diminuída. O Caetano não gostou da oferta feita pelo Fabinho, não houve acordo, inclusive o Caetano não tem sido muito utilizado. Os casos do Matheus Araújo e do Juan Oliveira, atletas considerados abaixo daquilo que o Corinthians pretende ter para o próximo ano, não permanecerão. Há também atletas com contratos longos que devem ser negociados. Os casos mais graves do Pedro Raul, atacante que custa 700 mil reais por mês e foi comprado por 5 milhões de dólares. Há outros jogadores que também não fazem parte dos planos do Corinthians e devem ser negociados nos próximos dias, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? O Lucas está escrevendo, Nicola, Eric Pulga pode chegar no Corinthians? Lucas, o pessoal do Ceará não vai querer falar sobre negociação nesse momento. O Ceará está 2 jogos do acesso. Hoje, inclusive, rolou uma partida importante na Série B do Brasileiro. Operário e Mirassol empataram em 1-1 lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Operário tinha alguma chance mínima de acesso, mas precisava vencer. Com um empate, o Operário está fora da disputa. A tendência é que a 4ª vaga fique mesmo entre Sport e Ceará. O Mirassol foi para 64 pontos, pode inclusive... O Ceará já está fora da briga pelo título, tá? Já não dá mais para chegar aos 68 pontos do Santos. Santos que vai ter a chance de vencer no CRB, garantir o título de forma antecipada. O Los Angeles, Califórnia. Nicola, tudo bem? Manda um abraço para a Fiel aqui de Los Angeles. Abração para todos os corintianos da Fiel de Los Angeles, beleza? O Gilvan Suzuki. Nicola, e as novidades no Corinthians? Tem alguma coisa boa? Boa, eu acho que a principal é a chance. A chance não, o iminente lançamento da campanha do Pix da Vaquinha da Neoquímica Arena. Então, só para explicar melhor, né? Porque ficou mal explicado. O Corinthians, mais do que o Corinthians, a Gaviões da Fiel aguarda para os próximos dias o sim da Caixa Econômica em relação à criação da conta Pix, que vai permitir aos corintianos que possam fazer doações, tá? Eu até estava conversando com o assessor da Gaviões para pegar mais detalhes, e ele estava me contando que agora os caras só estão aguardando que a Caixa se manifeste assim que ela fechar, assim que ela efetuar a criação dessa conta Pix. O Corinthians e a Gaviões vão fazer toda essa divulgação. O amante do futebol está perguntando qual a chance de o João Schmidt jogar no Corinthians. Essa especulação é antiga, mas o João Schmidt tem contrato com o Santos e não há nenhuma intenção do Peixe em se desfazer do volante, um dos principais jogadores. Esse foi um dos grandes acertos do Carille. Quando o Carille chega ao Santos, o Marcelo Teixeira já havia montado a espinha dorsal do time, né? E um dos poucos acréscimos feitos justamente pelo Carille foi do João Schmidt, com quem ele havia contra quem ele havia jogado contra.
contra quem havia jogado, né, na época do Japão. E aí ele indicou o João Schmidt, achei um baita golaço. O Antônio Paulo Martins, boa noite, Nicola. A Leila devia surpreender e contratar o Yuri Alberto para o Mundial de Clubes. O Henry está dizendo que o Sérgio Ramos chegou em São Paulo. Deixa eu contar sobre o Sérgio Ramos. Nos últimos dias o Militão se machucou, né? Vocês sabem, lesão séria no joelho, pode perder até 1 ano. E o Sérgio Ramos, ciente disso, entrou em contato com dirigentes do Real e também com jogadores próximos para dizer, pessoal, tô por aqui, vocês não querem? Pessoal do Real Madrid, não, muito obrigado, não queremos, o Sérgio Ramos continua desempregado, tá? O corintiano sofredor tá perguntando sobre Marlon no Timão. Marlon é bom jogador do Cruzeiro, embora nessa temporada tenha jogado abaixo. Eu prefiro o Bernabé, acho mais jogador. Só para contextualizar, o Cruzeiro vai poder negociar o Marlon se fechar com outro atleta para a posição. Olha só, informações importantes no que diz respeito ao Corinthians, que joga na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. Quarta-feira, feriado, no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e o jogo, portanto, será às 11 da manhã, um horário diferente, né, do futebol brasileiro, às 11 da manhã. Mesmo assim, a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, estará absolutamente lotada, repleta de torcedores mais uma vez. Isto porque o Corinthians vendeu todos os ingressos. Todos os ingressos foram vendidos, esgotados pela torcida, que mais uma vez vai empurrar o Corinthians na busca por uma vaga na Libertadores da América. O Cruzeiro é um dos adversários do Corinthians, é um confronto direto nesta briga pela Libertadores da América. O técnico Ramon Dias vem treinando, hoje comandou mais um treino no Corinthians, sem o Félix Torres, o equatoriano Félix Torres, sem o José Martínez, o venezuelano José Martínez, e sem o Ángel Romero, o paraguaio Ángel Romero. Os três estão defendendo as respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. Ainda não se sabe exatamente qual o time que vai jogar contra o Cruzeiro, a escalação do time que vai jogar contra o Cruzeiro, mas tem duas dúvidas, principalmente na zaga, porque o André Ramalho e o Kaká estão se recuperando de contusões. O André Ramalho está machucado, é uma contusão muscular, né? E o Kaká é uma contusão na lombar, na região lombar, né? O Corinthians não traz maiores detalhes da contusão do Kaká e também não traz maiores detalhes da contusão do André Ramalho. Não se sabe, portanto, se os dois jogadores terão condições na partida contra o Cruzeiro. É justamente a dupla de zaga titular do Corinthians, né? Justamente a dupla de zaga titular. Senão, o Corinthians vai ter que jogar com o Gustavo Henrique e possivelmente com a volta do Félix Torres das eliminatórias para jogar esta partida. São os zagueiros que o Corinthians tem à disposição para o momento. Quero trazer também algumas informações a respeito do seguinte: o Corinthians já deu uma entrevista, o diretor jurídico do Corinthians, que é o Vinícius Vinícius Cascone, é o diretor jurídico do Corinthians, deu uma entrevista para o site Meu Timão, né, para o site de notícias do Corinthians, o Meu Timão. E segundo o dirigente, o Corinthians está absolutamente seguro, tranquilo, quanto à contratação do goleiro Hugo Souza. E o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para efetivar a contratação do Hugo Souza. O Corinthians vai pagar 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do jogador em 4 parcelas de 200 mil euros. Então, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para efetivar esta negociação. E já conseguiu garantias bancárias. Um banco vai dar as garantias bancárias, né, para o Corinthians fazer esta contratação. Outro detalhe importante também nesta entrevista do Vinícius Cascone ao portal Meu Timão é que o Corinthians diz que está tranquilo também em relação ao transfer ban do zagueiro Balbuena. Ele diz que o Corinthians já está negociando o pagamento da dívida de 4 milhões de reais ao Balbuena, justamente para que o Corinthians não sofra a punição da FIFA. Já sofreu a punição da FIFA, né? Com relação ao transfer ban, o Corinthians não pode fazer negociações nas próximas
3 janelas de transferência. Mas para anular esta punição da FIFA, o Corinthians tem que fazer o pagamento de 4 milhões de reais para o Balbuena, exatamente o valor que o Corinthians está devendo ao zagueiro paraguaio. Então, o Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, disse que está tranquilo em relação a essas duas questões. A questão do Hugo Souza, o Corinthians vai contratar, vai efetivar a contratação do Hugo Souza, o torcedor pode ficar tranquilo, e também em relação ao transfer ban do Balbuena, o Corinthians também vai fazer o pagamento ao Balbuena, então o Corinthians não terá o risco de fazer contratações para a próxima temporada. Falando em contratações para a próxima temporada e na próxima janela de transferências, existe a possibilidade de algumas propostas acontecerem para tirar o Yuri Alberto do Corinthians, né? Já na janela do meio do ano, houve proposta do futebol inglês para tirar o Yuri Alberto do Corinthians, mas acontece que não houve um avanço na negociação, principalmente porque o Corinthians não aceitou a proposta dos clubes ingleses. Dessa vez, existe de novo a expectativa de que a partir de janeiro, na janela de janeiro, que é uma janela importante para o futebol internacional, que o Yuri Alberto receba de novo a proposta. A ideia do Corinthians é não vender o jogador. O Corinthians quer manter o jogador no Parque São Jorge, entendendo que ele é um dos principais jogadores do time, é o artilheiro do Corinthians na temporada, é o artilheiro do Corinthians no ano, né? Briga pela artilharia, inclusive, do Campeonato Brasileiro. E por isso o Corinthians está blindando o jogador com uma multa estratosférica. Está no contrato do Yuri Alberto, que se alguém quiser levar o Yuri Alberto do futebol brasileiro, se algum clube internacional quiser tirar o Yuri Alberto do futebol brasileiro, vai ter que pagar 80 milhões de euros, que na moeda convertida para o real dá 490 milhões de reais. É uma multa multimilionária para sair do timão. 80 milhões de euros ou 490 milhões de reais é de fato uma multa muito absurda, né? Dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente. Quem é que vai ter bala na agulha para tirar o Yuri Alberto do Corinthians por esse valor? É claro que é uma questão de negociação, né? É uma questão de negociação. Se pintar 80 milhões de euros, aí alguém paga a multa, o Yuri Alberto vai embora e aí não tem o que fazer. Se for uma proposta abaixo da multa, aí vai ter que negociar com o Corinthians, mas a primeira ideia do Corinthians no momento é não liberar o jogador abaixo dessa multa de 490 milhões de reais. Bom, falando em milhões de reais, falando em multa, né? Falando em dinheiro, falando em salário, a informação do meu amigo Samir Carvalho, do Café do Setorista, é que o seguinte, segundo ele, o Sérgio Ramos, zagueiro espanhol, zagueiro que jogou no Real Madrid da Espanha, zagueiro multicampeão, né? Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Segundo ele, o Sérgio Ramos está pedindo algo em torno de 4 milhões de reais para jogar no Corinthians, o que é um absurdo. Para você ter uma ideia, o jogador mais bem pago do Corinthians é o Memphis, né? O Memphis Depay, que recebe algo em torno de 3 milhões de reais no Corinthians. O Sérgio Ramos, evidentemente, tem mais nome do que o Memphis. Só que o Sérgio Ramos está no final da carreira, está com 38 anos, né? Está no finalzinho da carreira, mas está pedindo mesmo assim 4 milhões de reais por mês para jogar no Corinthians. O Corinthians diz, pelo menos oficialmente, que neste momento não está em negociação com nenhum jogador, nem para vender os jogadores e nem para contratar jogadores. Pelo menos é a informação oficial do Corinthians. O Corinthians diz que vai esperar pela colocação final do Campeonato Brasileiro para saber se vai jogar Libertadores, para saber se vai jogar Sul-Americana, para daí sim fazer o planejamento para a próxima temporada. Tem que saber também se o Ramon Dias vai permanecer no comando técnico do Corinthians. São questões importantes, né? Porque se o Ramon Dias continuar como técnico do Corinthians, o Ramon é que vai indicar a contratação de alguns jogadores. O novo técnico é que vai
seja ele o Ramon Dias ou seja um novo técnico, evidentemente é o treinador do clube que indica a contratação de novos jogadores. E é muito importante saber se o Corinthians vai disputar a Libertadores do ano que vem. Porque se disputar a Libertadores, aí tem um peso muito grande. O Corinthians pode, de repente, aí se arriscar contratando jogadores mais caros. E é claro que com o apoio dos investidores, seja ele da Esportes da Sorte, que é o principal investidor do Corinthians, ou seja ele outro investidor que pode aportar uma quantia financeira para ajudar o Corinthians a contratar jogadores importantes no mercado internacional. E uma outra informação diz respeito ao Hugo, lateral esquerdo. Ele deve ser negociado no final do ano. A ideia do Corinthians é negociar, é emprestar o Hugo, lateral esquerdo, ou negociar em definitivo, ou emprestá-lo para outra equipe. Ele não caiu nas graças do técnico Ramon Dias. Tanto é que o Matheus Bidu é quem tem jogado como titular. Embora o Hugo tenha jogado como titular na partida contra o Palmeiras, é o Matheus Bidu quem tem sido mais frequentemente escalado como lateral esquerdo titular do Corinthians na temporada. Quero que você deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto para saber o seguinte: vale pagar 4 milhões de reais por mês para ter o zagueiro Sérgio Ramos no Corinthians? Vale contratar o Sérgio Ramos do Corinthians? Ou você contrataria outro jogador? Tá certo o Corinthians em bater o martelo, em bater o pé, em não negociar o Yuri Alberto? O Yuri Alberto vale uma multa de 80 milhões de euros, 490 milhões de reais? Ou tem que vender o Yuri Alberto e seguir a vida e tentar contratar outro atacante? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as novidades do Corinthians de hoje. O que você achou delas? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.